Bom Dia, Verônica é a primeira série de suspense brasileira produzida pela Netflix e eu tive o prazer de assistir os episódios com antecedência porque a Netflix me disponibilizou para eu poder vir contar minha opinião pra vocês. E que bom que eles fizeram isso, porque eu já adianto aqui pra vocês que eu gostei muito da série. Hoje a crítica é sem spoilers, mas nós teremos um adicional bem legal. Vou passar aqui pra vocês ainda nesse vídeo a entrevista que eu fiz com o Rafael Montes, criador e roteirista da série, e a Ilana Casoy, roteirista e produtora executiva. Mas fiquem tranquilos porque a entrevista também não tem nenhum spoiler. O Rafael e a Ilana, além de roteiristas da série, também são os criadores do livro Bom Dia, Verônica, que deu origem à série. Então fica aqui até o final pra conferir a entrevista com eles. A Verônica é uma escrivã em uma delegacia de homicídios em São Paulo, mas escrivã só na carteira mesmo porque ela não consegue ser só isso. Depois de um certo acontecimento dentro da delegacia, ela passa a investigar 2 casos de violência contra mulheres. Um deles é de uma mulher que é enganada por um golpista que ela conheceu através da internet, e do outro é de uma mulher que é abusada de todas as formas possíveis pelo seu marido. Já é terrível tudo isso que ele faz com a própria mulher, aí a gente adiciona o fato de que ele mata várias mulheres e aí fica tudo pior ainda. À medida que a Verônica vai mergulhando nas investigações, ela vai descobrindo cada vez mais um mundo de injustiças e muita corrupção. Essa sinopse faz muito parecer que Bom Dia, Verônica é uma série policial, né? E obviamente ela não deixa de ter o seu lado policial, afinal de contas a gente acompanha toda uma investigação ao longo de 8 episódios. Mas os motivos dessa investigação e o perigo que ela traz pra vida da Verônica e das pessoas ao redor dela é o que traz todo o suspense da coisa. E é claro, algumas cenas de violência que acrescentam em muito a esse tom sombrio que algumas partes da série tem. O primeiro episódio é mais tranquilo, dá aquele pontapé inicial, que é o que dá origem às investigações da Verônica, mas aí passa a maior parte do tempo só apresentando os personagens, bem tranquilinho. E aí na minha cabeça logo veio, não parece ser uma série que tenha tanta ação assim a ponto de eu querer assistir tudo de uma vez. Aí vem a cena final do episódio que me fez começar a falar a frase que toda a galera maratonadora de série fala: vou ver só mais um. E eu fiquei nesse vou ver só mais um por 6 episódios. Em um assentado eu vi 6 episódios de 8. Os finais dos episódios têm ganchos realmente muito bons. É muito difícil você não querer dar play no próximo. E eu só não terminei tudo de uma vez porque já era de madrugada e eu já tava cheia de sono só por causa disso. A história tem, na minha opinião, 3 temas principais. Relacionamentos abusivos. E dentro desse tópico ela bate bem na tecla de como às vezes as mulheres dentro desses relacionamentos abusivos se culpam por coisas que elas não têm que se culpar, ou pessoas de fora culpam essas mulheres. Isso é inclusive algo que me deu muita raiva na série, ver isso acontecendo. E referente a isso, tem 2 frases que eu ouvi de personagens que eu acho que representam muito bem a série. Eu fiz questão até de anotar pra falar aqui com vocês. A primeira é que a gente vive em uma sociedade falocêntrica, e a segunda é: bater na mulher não dá nem 2 dias de cadeia. Olha que loucura. Segundo tema, corrupção, e nesse tema eu nem vou entrar muito porque senão daria muitos spoilers da série. E o terceiro, na minha opinião, principal é injustiça, que engloba inclusive esses outros 2 temas que eu falei. Injustiça no lado de pessoas no poder que são intocáveis, do lado do sistema de justiça criminal que não funciona direito, injustiça de todos os lados possíveis. E pra dar foco a todos esses temas, a gente tem ali várias historinhas que não são exatamente ligadas entre si, mas que se complementam muito bem. A gente tem então a história do cara que dá golpes em mulheres que ele conhece pela internet, tem a do cara que mata mulheres de uma forma muito louca e abusa loucamente da esposa, e a história da vida da própria Verônica, que ao mesmo tempo que tá mergulhada tentando ajudar aquelas mulheres que vieram até ela pedir ajuda, vai descobrindo coisas das pessoas ao seu redor e coisas do próprio passado dela que ela jamais imaginaria. Então são várias historinhas dentro de uma. E a minha favorita, obviamente, foi a mais creepy delas, que é a do cara que mata as mulheres de uma forma muito doida. Como eu acho que quanto menos vocês souberem antes de assistir a série, melhor, eu não vou entrar muito em detalhes na história dele. O que eu posso dizer é que essa parte da história, que é a parte dele e da esposa dele, é sem dúvida alguma a parte da série que vai deixar você mais tenso. O que aquele cara faz com a esposa e faz com as mulheres que ele sequestra é típico de filmes de terror. A violência não é muito explícita, o ato em si, mas são mostradas algumas cenas que vão causar desconforto em muita gente. Agora a minha parte, digamos assim, menos preferida da série, a parte que menos me deixou interessada, foi a parte da vida pessoal da Verônica, que eu digo assim, com a família dela, o marido, os filhos. A história faz questão de introduzir o marido e os filhos da Verônica para que a gente possa ter uma noção do que aquela investigação e o trabalho dela traz como consequência para a família dela. E essa parte então tem o seu propósito de estar ali, mas foi o que menos me prendeu na série. Bom Dia, Verônica é uma série envolvente e 100% maratonável, com histórias muito interessantes e boas reviravoltas. Vocês sabem que eu adoro uma boa reviravolta.
Eu recomendo muito que vocês assistam, a série vai estrear dia 1º de outubro na Netflix e eu quero que assim que vocês terminem de assistir, voltem aqui nesse vídeo pra me contar a opinião de vocês. E pra quem já leu o livro, deixa a sua opinião aqui embaixo em relação à história. Mas se for comentar alguma coisa que seja spoiler, não esquece de dar o aviso antes, tá? E agora eu deixo vocês com a entrevista que eu fiz com o Rafael e a Ilana. Bora lá! Oi, gente, prazer conversar com vocês. Meu nome é Kate, eu tenho um canal onde eu falo sobre filmes e séries de terror e suspense, e minha primeira pergunta para vocês é em relação ao gênero da série. Eu sei que a série mistura um pouco de policial, de suspense, até um pouquinho de terror, mas eu queria saber qual é o gênero que vocês acham que mais se faz presente na história. A Ilana primeiro, por favor. Eu primeiro? Por favor. Mulheres primeiro. Não, tudo bem. Olha, é um thriller, né? Eu acho que é tudo isso misturado, você disse, sem perder nunca o foco de que a violência aqui não é só entretenimento, é uma reflexão, é o início de um debate, é um alerta, ela tem ela não é, ela é um meio, ela não é só, né, ela não é um fim em si, ela não é, a violência em si não está sozinha ali, ela vem acompanhada de várias camadas. E eu acho que todos esses recursos do thriller, do policial, do suspense, do terror, eles servem para colocar em pé uma história, porque a vida real ela é assim mesmo, ela tem tudo isso, né? Quando você está falando de crime, de violência, tem todos esses ingredientes. Então, eu acho que todos os gêneros bem-vindos aqui para colocar em pé essa história e fazer chegar pelo audiovisual, que é um recurso incrível, que fala com o mundo inteiro, que é um universo, milhões de pessoas, bilhões, sei lá, e uma série que está indo para 190 países diferentes, que está com legendas em todas as línguas, dublagens, enfim. Eu acho que é muito importante esse meio de comunicação para alcançar quem precisa ser alcançado. Obrigada. Rafael, por favor. Então, para mim, é um thriller investigativo, ou seja, a grande potência está na caçada ao serial killer, no jogo de gato e rato, ou seja, é uma série, desde o início do processo, os executivos da Netflix falam, queremos uma série para maratonar, para as pessoas ficarem vidradas na tela, né? Mas, ao mesmo tempo, tivemos todo um cuidado no processo de criação, adaptação da série, é uma série de thriller, para quem adora um thriller e gosta de Mindhunter, e gosta de True Detective, e gosta do Silêncio dos Inocentes, mas tem o drama humano, porque o drama humano é que é universal, que viaja. Né? Então é engraçado, você falou terror e tal, mas para mim tem drama. É uma série com uma força dramática, porque os personagens não são meros bonecos cumprindo uma história, eles têm existência, né? E isso, claro, é uma contribuição de todas as fases, né? Os atores que estão incríveis, a direção, acho que tudo isso compõe esse lado dramático. Então, para mim, é um thriller investigativo com dramas humanos, de modo que até alguém que, por exemplo, eu tenho medo de terror, eu acredito que, tendo medo de terror, vai gostar de Bom Dia, Verônica. Vai mesmo, eu concordo. E em relação a isso, puxando exatamente no que você falou, qual foi o maior desafio de passar isso para uma série, passar essa história para uma série? Tá, os desafios foram vários de adaptar. O principal é, sem dúvida, a ideia de que quando você faz uma adaptação, você tem que mudar coisas, mas manter a essência, né? Então, o Rafael, eu sempre digo que o Rafael escritor teve que ficar um pouquinho de lado para que o Rafael roteirista fizesse o trabalho dele, né? E claro que isso não é um processo fácil, é um processo doloroso, mas que é importante. Então, por exemplo, questões que às vezes no livro são mostradas através da cabeça dos personagens precisavam virar cena. A Ilana trazia muitas contribuições, falando, a gente pode mostrar essa nuance da Janete. Eu falei, beleza, qual é a cena? Temos que ter a cena. Sem a cena eu não consigo fazer, né? O público não entende, não entra na história. Né? A gente poderia colocar um voice-over, mas o voice-over é um recurso, é uma muleta narrativa, né?
Então, teve muita técnica no sentido de mostrar. E aí também vem um desejo muito forte de não só contar uma boa história, um thriller com viradas, mas também de denunciar, de discutir assuntos interessantes. Então, quando a gente falou, poxa, a violência doméstica é um tema muito forte na história, a gente tem que mostrar a violência doméstica. E isso é tão forte porque, sem dúvida, vai criar identificação com tantas pessoas, tantas mulheres que vão assistir essa série, e vão falar, meu Deus, a relação que eu vivo, talvez não chegue naquele extremo, mas é violência, né? Então, a gente mostrar o ciclo da violência doméstica foi um trabalho muito árduo e a Ilana contribuiu trazendo dados da realidade. Eu poder ter participado desse processo e acompanhando essa adaptação, e depois a sala de roteiro, e depois no set, enfim, na produção executiva, foi um aprendizado incrível, né? A gente traz coisas da vida real. Por exemplo, tem uma cena, a cena do molho, que é um diálogo que existiu na vida real entre o marido abusador e sua mulher, e a gente traz para a série porque a gente tem que mostrar mesmo ali, tá? Aquilo, e os silêncios fazem parte dessa violência, o próprio silêncio dele é violento, para que as pessoas possam reconhecer o que é violência. Existem hoje questionários na Delegacia da Mulher de São Paulo, que as mulheres respondem sobre a violência que elas estão sofrendo, e é impressionante como cada um entende violência de uma forma diferente. Então tem mulher que responde ali, é a primeira vez que você apanhou? Mas no decorrer do questionário, você já foi empurrada? Já. Você já teve algum hematoma? Já. Então, não é a primeira vez que ela apanhou, mas ela só entendeu. Então, o que dirá da violência verbal? Muita gente nem reconhece a questão verbal como uma violência, é como se não existisse. E existe, ou com a violência patrimonial, que é pouco falada, mas existe, que é o domínio financeiro, como é restrita a vida de uma mulher que vive uma relação abusiva, nesse sentido também. Então, eu acho que a adaptação não perdeu a essência, e acho que isso era o mais importante. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vai ser ótimo ter vocês no meu canal. Eu adorei muito a série. Com certeza ela vai fazer muito sucesso dia 1º lá na Netflix. Que bom, que muito bom. Obrigado. Muito obrigada a vocês. Que delícia ver o seu engajamento com a história. Muito bom. É muito bom, não tem como não engajar. É muito bom. Muito obrigado.